E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos falar sobre o governo constitucional, dando continuidade à série de vídeos sobre a Era Vargas. Para atender aos pedidos da população e legitimar o seu governo, em 1933, durante o governo provisório, Getúlio Vargas organizou uma Assembleia Nacional Constituinte para que fosse criada uma nova Constituição para o Brasil. Então, no ano seguinte, foi criada a Constituição de 1934. Essa Constituição, pessoal, previa que a eleição presidencial daquele mesmo ano fosse indireta, ou seja, a votação não seria feita pela população, seria feita pelos próprios membros da Assembleia Nacional Constituinte. E como era de se esperar, Getúlio Vargas venceu a eleição. Pensem da seguinte forma, pessoal, não era à toa que essa Constituição previa que a eleição de 1934 fosse indireta, ou seja, Getúlio Vargas viu que tinha o apoio da maioria dos políticos naquela época e planejou isso tudo para que tivesse garantida a vitória naquela eleição. Bom, após isso tudo, Getúlio Vargas continua no poder e a partir de 1934 começa o governo constitucional, a segunda fase da Era Vargas. Pessoal, e só uma observação, a Constituição de 1934 previa que somente a eleição daquele mesmo ano fosse indireta, pois a partir de 1938 as eleições passariam a ser diretas, ou seja, através do voto popular. Bom, no governo constitucional houve um período de muita agitação política no Brasil. Foi nessa fase da Era Vargas que os grupos que eram contra Getúlio Vargas começaram a ganhar força. Os dois grupos que lideravam a oposição contra Getúlio eram a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. É importante lembrar que, apesar desses dois grupos lutarem ao mesmo tempo contra Getúlio Vargas, eles tinham propósitos diferentes e eram oposição. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora já se consagrava uma grande ameaça ao governo. Então, através da Lei de Segurança Nacional, o governo declarou que a Aliança Nacional Libertadora era ilegal. Em resposta a essa atitude do governo, o grupo político deu início à Intentona Comunista, que foi nada mais nada menos que uma tentativa de golpe para a derrubada do governo constitucional. Porém, a tentativa de golpe não deu certo. O governo conseguiu controlar a situação e fez uma dura perseguição aos opositores, que pertenciam à Aliança Nacional Libertadora. O clima de tensão política aumentou. Getúlio Vargas conseguiu a aprovação do Congresso e decretou estado de sítio e estado de guerra, e criou também a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo. Aproveitando a situação de poder e controle, Getúlio Vargas usa o Plano Correm como um argumento para poder fechar o Congresso, criar uma nova Constituição, cancelar a eleição de 1938 e decretar o Estado Novo, isso tudo lá no finalzinho de 1937. A partir dessa data, o governo constitucional chega ao seu fim e tem início a última fase da Era Vargas, o Estado Novo. E é isso aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado e até mais.